Oi, meu nome é Matheus, seja muito bem-vindo à Resumetech. No vídeo de hoje, a pedido de vocês, eu vou falar um pouco, uma análise geral, primeiramente, da prova da ETEC de domingo. Eu fiz a prova, então eu vou falar como eu fui. E, bom, a gente vai começar a análise da prova questão por questão. Esse vídeo pode precisar de uma parte 2 ou parte 3. Enfim, antes de qualquer coisa eu vou pedir para você deixar o seu like aí, para você se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos que fizeram a prova ou então que vão fazer a próxima prova, enfim, para eles saberem mais dessa prova, enfim. E segue a gente lá no Instagram, porque a página no Instagram tá crescendo, a página no Instagram tá crescendo graças a você, então a gente agradece você e pede para você seguir a gente lá no Instagram se você ainda não segue. Então vamos lá, sem mais delongas, prova de ETEC. Tá, então vamos lá, vamos falar primeiro no geral da prova da ETEC. Eu tenho aqui as minhas colas, eu tenho aqui a prova que eu imprimi na segunda-feira e eu tenho aqui a minha caderneta que tem as coisas que eu anotei. Enfim, antes de qualquer coisa, fazendo uma análise geral, vai ser breve essa parte, eu espero. Eu anotei que, assim, pode ter margem de erro de 1 para... Enfim, porque assim, é tudo no olho, mas eu anotei que tivemos 8 questões de biologia, 3 de física, 9 de matemática, que é a maior quantidade da prova, 8 de química, 4 de geografia, 7 de história, 8 de português, sem contar 2 de interpretação de texto que estão inseridas em química, mas dá para considerar também, 3 de atualidades e a questão da Lua, que eu realmente não consegui enquadrar em nenhum lugar. Eu acho que seria geografia, mas assim... Enfim. Começando, antes de analisar a prova questão por questão com vocês, eu vou tentar colocar ela aí na tela, enfim. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo de novo e eu vou falar que eu fiz o vestibulinho um pouco antes de gravar esse vídeo. E eu acertei 30 questões, assim, sem muito estudo, eu fiz a prova em mais ou menos 1 hora. Então, uns pontos que eu queria destacar antes. A minha nota não pode ser levada a sério, porque eu basicamente não estudei para a prova e eu não tive a preparação para a prova. Então, a minha nota ela é totalmente descartável. 2. Fazendo a prova em si, eu percebi que ela não é tão difícil quanto a gente vê na primeira vez que a gente olha, na primeira e na segunda vez. Ela não é tão complicada. Ela exige um repertório grande, como o Eduardo costuma me dizer. Exige um repertório grande, porém ela não é tão difícil assim quanto a gente está dizendo. Quer dizer, ela continua uma das mais a mais difícil dos últimos anos, porém ela não é tão um bicho de 7 cabeças. Igual eu falei no vídeo, não é um bicho de 3,5, talvez 3. Outro ponto é a nota que eu tirei. Talvez eu passaria em alguma prova assim, é uma nota superior à que a maioria das pessoas estão tirando. Então você já sabe que essa prova ela exigiu uma quantidade maior de repertório. Acho que é isso. Tá, eu acho que agora é a hora da gente ir questão por questão nessa primeira parte do vídeo. Então vamos lá. Começando o vestibulinho da ETEC do dia 16 de dezembro de 2018. Eu acho que eu estou um pouco atrasado, algumas pessoas já analisaram a prova, mas eu queria ter uma opinião mais embasada sobre ela em vez de apenas reagir, por exemplo. Eu acho que é um pouco mais interessante para vocês. A questão 1, começando pela questão 1, aqui a gente fala, é uma questão de biologia e é uma questão que fala sobre os seres artrópodes. Esse é um conteúdo que a ETEC às vezes cobra, é um conteúdo que é complicado, porém não tanto, você consegue estudar sobre os seres artrópodes, porém é um pouco difícil de você encontrar o que você tem que estudar sobre isso. A ETEC não tem exatamente uma lógica do que ela vai cobrar relacionado a seres vivos. Então você tem que estudar o máximo que você conseguir. Basicamente isso. Eu não vou responder a questão aqui, porque
a gente vai responder as questões mais difíceis aqui no canal. Então, eu só estou dando uma passada sobre as questões, certo? A questão 1 é sobre biologia, sobre seres artrópodes, e assim, ela é respondível. Eu diria até que ela é de fácil para média, mais fácil do que média. Dá para você responder com o que você sabe previamente. Vamos lá, questão 2. A questão 2 é de história e é uma questão simples, é uma questão muito simples. Aliás, essa questão ela é fácil, ela é bastante fácil, certo? Eu acho que ela é fácil semelhantemente à questão 1, certo? Só que a questão 2 eu acho que ela é simples, considerando que você estudou aqui pelo canal e você assistiu a playlist de história, você sabe sobre o que a gente está falando. Então, uma questão de história é uma questão que fala sobre a invenção da escrita pelos mesopotâmicos, pelos sumérios. Então, enfim, dá para responder a resposta certa é a resposta E. Essa questão é muito fácil, eu não vou gravar em outro vídeo. Essa resposta é simples. É desenvolvimento de comércio. Então, comércio, a escrita foi criada pelos sumérios, que tinham ligação com o comércio. Isso aí tem um vídeo que eu falo sobre os povos mesopotâmicos. Então, essa questão dava para responder. Tá, a questão 3 e a questão 4, elas são de interpretação de texto. Então, o que eu sempre falo, que a ETEC é interpretação de texto. Essas questões aqui dá para você acertar de uma forma simples, são fáceis de responder, certo? Então, aqui fala sobre o texto e fala sobre tipos de narrador. Narrador personagem, narrador observador, narrador onisciente, enfim. Isso aqui não é difícil, dava para você acertar. Aí a gente chega na questão 5. A questão 5, ela fala sobre parábola. E aí eu recebi uns comentários, tipo, falando... nossa, agora eu tenho que saber das parábolas de Jesus para poder responder a prova. Não, assim, essa questão ela também não é tão difícil. Ela exige um conteúdo que é passado no finalzinho do 9º ano e durante o 1º ano, que é falando sobre função quadrática. Então, aqui a gente fala sobre parábola, que é uma coisa que acontece na função quadrática. Destaque para o quadrático, quadrado segundo grau. Então, você consegue responder. Essa aqui não é tão difícil. Próxima questão. A questão 6 e a questão 7, elas... Na verdade, eu acho que a questão 8 também, né? Isso. Até a questão 8, das 6 a 8, elas falam de física e elas falam sobre a tabela periódica e o Mendeleev. A questão 6, né? Ela fala sobre interpretação de texto, então você interpretando o texto você consegue responder, ela é simples. A 7, ela também é sobre a interpretação do texto, então também é muito simples de responder. Duas questões assim que dava para você adicionar para sua pontuação, fáceis. Aí a gente vai para a questão 8. A questão 8 ela já é mais difícil, eu considero ela realmente difícil, porque você precisa ter não apenas um repertório, você precisa ter uma memória muito boa para lembrar da tabela periódica e lembrar do elemento do Mendeleev, que eu nem me recordo. Enfim, essa questão é difícil, porém você precisa de um conhecimento maior em química, certo? A questão 9 fala sobre os caminhos para Roma, certo? É uma questão de história e também é uma questão fácil, também é uma questão que você conseguiria responder de acordo com os vídeos que tem aqui no canal de história. Então é uma questão que fala sobre Roma, é uma questão que fala sobre a integração do Império Romano. A gente sabe que o Império Romano tinha uma integração sobre ele, enfim, é uma questão muito fácil também. Essa questão é realmente fácil. Não é difícil de você associar também, se você não sabe totalmente, dá para você associar. Então é uma questão fácil, a questão 9 de história. Ok, passando de novo, vamos para a questão 10, que aí o negócio começa a complicar. Por quê? Porque isso aqui exige um repertório grande para você que vai responder, certo? Essa questão ela exige um repertório maior. E fala sobre a União Europeia. Então é uma questão de atualidades, uma das questões de atualidades que eu anotei. E aqui fala sobre os requisitos que você precisa, que o país precisa para se candidatar a ser um membro do Bloco Econômico União Europeia. Então,
Essa questão e a questão 11, que também fala sobre a União Europeia, mas a questão 11 ela fala especificamente sobre a Turquia. Então, essas duas questões, elas são mais difíceis. Essas questões, elas eram compreensível você errar elas, porque você precisa de um conhecimento prévio, você precisa de um repertório sobre o assunto. Então, é bom você ter esse repertório, mas assim, é compreensível você errar nessa prova, porque não estava muito fácil, certo? A questão 12 já é uma questão difícil ao meu ver, porque eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Se eu visse essa questão na prova, provavelmente eu tentaria, depois eu chutaria, porque é uma questão assim que é uma questão de física, porque fala de velocidade, e enfim, uma questão que envolve cálculo, uma questão que muita gente fala, pô, caiu Star Wars na prova. Assim, não caiu exatamente Star Wars, meteram a Estrela da Morte, mas não é ligada a Star Wars, é ligada a cálculo, enfim. É uma questão difícil, mas a gente vê que até a questão 12, não tiveram tantas questões assim, bicho de 7 cabeças. Tiveram algumas questões mais difíceis, eu diria que de 12, 4 são realmente difíceis, as outras dava para ter acertado, então você já tem aí uma média interessante para você. Passando para a questão 13, a questão 13 que é desagradável, assim, eu não gostei da questão 13, porque a questão 13 ela fala sobre essas fases da Lua, né? E assim, a gente não costuma estudar sobre as fases da Lua, é isso que eu falo pra vocês. E que o Eduardo fala bastante na página também. Essa prova foi a que mais exigiu repertório nos últimos anos. Você precisa de muito repertório para responder essa prova. Então, essa questão 3 é uma questão muito difícil. É uma questão que você precisa ter um conhecimento prévio também. Não dá para você responder só com o que você aprendeu no ensino fundamental. A não ser que a sua escola de ensino fundamental seja com um nível de ensino muito alto, que passe esse tipo de conteúdo, porque a maioria das escolas a gente sabe que não passa. Então, é um pouco mais difícil de responder essa. A questão 14, ela fala sobre história também, e é uma questão fácil, é uma questão facílima. Se você assistiu o vídeo de Idade Média aqui no canal, você conseguiria responder isso aqui de uma forma tranquilíssima, que fala sobre a peste negra, a peste bubônica, que afetou a Idade Média no finalzinho, já no período da Baixa Idade Média. Então, essa questão é muito fácil, essa questão você pode ir até por eliminação, é uma questão simples demais, que dava para você ter respondido e ter adicionado ao seu repertório não ao seu repertório, mas você podia ter adicionado ao seu quadro de acertos. Essa aqui era muito simples, dava para você acertar. Passando então para a questão 15, que vai ser a que eu vou parar nesse vídeo. Então, eu vou parar na questão 15, eu posso continuar em outros vídeos. Se você quiser que eu continue a análise da prova da ETEC, eu só vou continuar se você gostar desse vídeo, se você comentar aí que você quer ver esse próximo vídeo. Então, se você quer ver a continuação da análise da prova da ETEC, deixa seu comentário aí com eu quero. E deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito. E, bom, eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem na paz aí.